Neste vídeo vamos ver aqui algumas linhas que saíram num exame e perceber então algumas técnicas e formas para resolver este tipo de exercícios. Vamos aqui analisar este mecanismo. Basicamente aquilo que é conhecido é esta velocidade θ ponto, esta velocidade angular. O corpo 1 vai rolar então assim nesta direção, vai trazer para cá o corpo 2 que translada no corpo 3. Também traz para cá este corpo 4, que depois vai haver aqui rolamento sem escorregamento e aqui um rolamento com escorregamento e pronto, já devem estar então a imaginar como é que isto se processa. Vamos ver aqui esta primeira linha, em que é sempre a primeira linha do exercício cinemático, em que o objetivo é então obter as equações que vão relacionar aqui os ângulos que entram em questão com então aquele ângulo aquela variação do ângulo que é conhecida. A minha sugestão para fazer isto é meio que considerarmos então vetores, ou seja, o vetor OA, depois o vetor AC, depois o vetor CD e depois podíamos fazer então o vetor CG. Ora bem, nós sabemos que em Y, se formos a ver de O a G, ou seja, nós vamos fazer meio que um somatório destes vetores, em Y o que vai acontecer é que o somatório das subidas e das descidas tem que ser igual a zero, porque O e G estão então à mesma altura. E é isso que acontece. Repara, isto aqui vai ser A seno de θ, depois isto aqui, e repara que isto aqui é o que sobe primeiro, por isso é que está A seno de θ positivo, depois isto aqui deixa até o ponto C o comprimento do corpo 2 seno de beta, por isso menos L seno de beta, e depois sobe aqui A seno de φ. Repara, agora queremos em x e eu sei que de O a G vai ser B mais C, por isso já metemos aqui. Então nós vamos ver o quanto é que isto vai andar a x. Primeiro vai andar A cosseno de θ, depois L cosseno de beta, depois A cosseno de φ, já estamos aqui no ponto D. E agora repara, vamos ter que fazer aqui esta construção de triângulos. Aqui eu sei que no ponto F este corpo 6 vai ser tangente a este corpo 5, ou seja, posso definir aqui um ângulo reto e eu sei que este ângulo alfa vai ser então π meios menos este ângulo gama. Através de trigonometria sabemos que seno de π meios menos gama vai ser df sobre dg, daqui tiramos o valor dg que é r sobre cosseno de alfa. O exercício está resolvido, mas uma coisa que eu aconselho a fazer é derivar estas expressões. Porquê? Porque uma vez derivado estas expressões, nós vamos, para além de já termos estas relações, vamos ter as relações entre beta ponto, φ ponto e gama ponto, em função então de θ ponto, que é o que nós conhecemos, e vai nos permitir que depois conseguimos utilizar estes valores para as velocidades angulares respectivas. Ou seja, só vamos poder utilizar estes valores para as velocidades angulares se tivermos então estas respectivas expressões derivadas. Agora nesta linha vou querer calcular então a velocidade do ponto F no movimento 6,5, que reparem é isto, ou seja, o que queremos fazer é determinar a velocidade de escorregamento, uma pergunta muito frequente em exames. E o que é que vai acontecer? Através da teoria dos movimentos relativos, eu sei que a velocidade F no movimento 6,5 vai ser igual à velocidade F no movimento 6,0 mais a velocidade F no movimento 0,5 e depois sabemos que podemos passar então daqui para aqui desta maneira. Repara, a velocidade F no movimento 6,0 vai ser igual a ômega 6,0 vetorial com GF. Isto vai partir da equação de Mose, e aqui faltava então velocidade de G no movimento 6,0, mas nós sabemos que o ponto G é o centro instantâneo de rotação do movimento 6,0, logo vai ter velocidade nula. Fazendo as contas, primeiro é preciso definir o vetor GF, está aqui definido para quem tiver interesse em ver. Fazendo as contas, obtemos então o vetor da velocidade do ponto F no movimento 6,0. Para determinar a velocidade F no movimento 5,0 eu vou recorrer também a uma expressão de Mose, só que repara, temos aqui, aparece o ômega 5,0, ao contrário, repara aqui que o ômega 6,0 vai ser 0,0 gama ponto, porquê? Porque o gama está então assim definido neste sentido, no sentido direto, por isso vai ser gama ponto. E repara que se nós na linha anterior não tivéssemos derivado então aquelas expressões, neste momento não poderíamos utilizar aqui gama ponto. Como eu disse-vos para derivar, podemos utilizar. Agora, para determinar a velocidade que nos falta, que é a df no movimento 5,0, eu vou utilizar aqui esta equação de Mose em relação ao ponto E, que eu sei que é o centro instantâneo de rotação do movimento 5,0, porque aqui não há escorregamento, daí esta velocidade ser zero, mas repare que eu preciso então
deste ômega 5,0. Como é que eu vou determinar? Vou recorrer à velocidade de outro ponto de movimento 5,0 que eu consigo determinar facilmente. Para essa velocidade vai ser então a velocidade do ponto D no movimento 5,0. Vamos determiná-la através da derivação do vetor OD, que é facilmente definido através das relações de ângulos que vimos anteriormente, e está então aqui derivado. Repara que isto aqui os dois são iguais, por isso não temos que utilizar aquela parte do teorema das derivadas relativas. Está aqui expresso então o vetor OD. Ou seja, agora eu posso fazer uma equação de Mosey também em relação ao ponto E para determinar então este ômega 5,0 através da velocidade de D que calculamos então aqui através de derivação. Eu sei que o ômega 5,0 vai ter a componente apenas em Z, ou seja, isto vai-me dar um sistema de equações em que aqui o resultado vai ser este então para o ômega 5,0. Já estamos em condições para utilizar então esta equação. Aqui o vetor é f, que eu defini como sendo ED mais df. E repara, vai ficar então assim desta maneira. Aquilo que nós tínhamos enunciado primeiramente está aqui, fazemos as contas e obtemos isto. Repara que eu andei aqui sempre com o ômega 5,0 e não o substituí. Porquê? Porque se eu substituísse aqui ou aqui, depois ia andar desnecessariamente com um comboio de expressões atrás. Por isso o que eu faço é resolvo tudo com ômega 5,0 até ao final e depois, se tiver tempo no texto, chego aqui e substituo então pela expressão final. Se não tiver tempo, apresento assim, que também acho eu não deve haver problema. Repara, não deve haver problema se nós enunciarmos então anteriormente qual é que é o valor do ômega 5,0. Contudo, se nós sabemos que precisamos do ômega 5,0, mas não sabíamos como é que haveríamos de calcular, fazíamos tudo e deixávamos ômega 5,0 dizendo, pronto, tínhamos que calcular isto, mas eu não sabia, pelo menos damos pontos desta parte que eu soube fazer. É isto que nós queremos, a aceleração de C no movimento 3,1. Vamos aplicar já aqui a decomposição que eles nos pedem. Aceleração de C no movimento 3,2 mais a aceleração de C no movimento 2,1 e depois isto aqui a aceleração de Coriolis, que me falta aqui o termo 2. Muito bem, então vamos ter que calcular estes termos um a um para depois substituir aqui nesta expressão e determinar tudo. Vamos começar com este, que é o mais simples, a velocidade angular do movimento 2,1, em que é simplesmente fazer então a velocidade angular do movimento 2,0 menos a velocidade angular do movimento 1,0. De seguida vamos definir a velocidade do ponto C no movimento 3,2. Eu sei que a velocidade C no movimento 3,2 é igual a menos a velocidade C no movimento 2,3. E repara que eu este não podia obter por derivação, mas este já posso. Porquê? Porque o ponto C é um ponto fixo, então, do referencial associado ao corpo 2. Então eu vou obter por derivação do vetor posição em relação com o observador aqui no corpo 3, que vai ser o vetor BC, e daí eles darem isto aqui para simplificar, considerar BC igual a ST. Considerando isto, BC vai ser aqui esta expressão. E reparem que vamos aplicar então o teorema das derivadas relativas. Isto vai ser menos BC derivado relativamente a zero, mais então repara que vai daqui para aqui, por isso é ômega 0,3 vetorial então com BC. Desenvolvendo aqui esta expressão, chegamos então ao valor da velocidade C no movimento 3,2. Já apliquei então ali o menos. Já temos estes dois determinados, vamos agora determinar a aceleração de C no movimento 3,2. Neste caso eu posso dizer que a aceleração de C no movimento 3,2 é igual a menos a aceleração de C no movimento 2,3. Porquê? Porque o movimento 3 relativamente a 2 e vice-versa trata-se de uma translação. E como é que nós podemos ver isto? Facilmente, porque se calcularmos o ômega 2,3, ou seja, a velocidade angular do movimento 2,3, que é igual ao ômega 2,0 menos o ômega 3,0, este vai ser nulo, até porque eles, o corpo 3 e o corpo 2 rodam então com a mesma velocidade angular, que é menos beta ponto. Então nós podemos dizer isto, neste caso porque se trata de uma translação, porque se não se tratasse de uma translação nós não podemos dizer isto, muita atenção, vejam os vídeos anteriores que isso está lá explicado. Então aqui vai ser novamente aplicar o teorema das derivadas relativas, porque o ponto C é fixo, o referencial que é associado ao corpo 2. Agora o teorema das derivadas relativas é com um vetor de velocidade, fazemos as contas e obtemos então a aceleração de C no movimento 3,2. Faltamos a determinar a aceleração de C no movimento 2,1 e para isso vamos recorrer à segunda
equação de Mosey em relação ao ponto A, porque eu sei que no movimento 2,1 o ponto A tem velocidade zero, logo a aceleração zero, quer dizer, não é bem assim tão linear, mas sabemos que as articulações vão ter velocidade e aceleração zero no movimento dos dois corpos respectivos. Então vamos fazer esta segunda equação de Mosey. Para isso precisamos determinar então aqui este valor. Este valor vai ser então derivar este vetor velocidade angular, só que aqui repare, e isto é preciso ter muita atenção, principalmente nos exercícios 3D, que isto é velocidade angular relativamente a 1, ou seja, nós derivamos relativamente a 1 e estamos no espaço S0, ou seja, vamos ter que aplicar aqui o teorema das derivadas relativas. Só que repara, como estes dois vetores aqui no movimento plano têm os dois de direção z, este produto vetorial vai ser nulo. Ou seja, em 2D, para nós terminarmos isto, é simplesmente derivar então diretamente aqui o vetor velocidade angular no movimento 2,1. Só que depois vamos ver que em 3D precisamos ter em atenção isto, que é um erro comum que às vezes o pessoal se esquece. Pronto, aqui é derivar simplesmente os ângulos, depois aplicar aqui esta equação e obtemos isto. Nos exercícios 3D há um truque para fazer isto aqui mais rápido. Não é um truque, mas é uma coisa que acontece sempre, então vocês meio que já podem fixar. Que é, repara que o vetor velocidade angular vai ter sempre direção em Z e depois o vetor posição, que neste caso é AC, vai ter sempre então no máximo duas componentes em X e em Y. Se nós fizermos aqui as contas, desenvolvemos isto e chegamos a esta expressão. Ou seja, isto aqui em 2D vai ser sempre menos o valor da velocidade angular ao quadrado e depois a multiplicar pelo vetor inicial. Já temos isto tudo calculado, então agora é só fazer aqui este produto vetorial, multiplicar por 2, somar tudo e obtemos então a aceleração de C no movimento 3,1. Vamos passar aqui para uma linha E, a linha D é a determinação do sentido instantâneo de rotação e deste mesmo mecanismo eu já tenho um vídeo onde termina o sentido instantâneo de rotação, se faz favor ir lá ver para relembrar. Este exercício pede para determinar a localização de um ponto de velocidade nula no movimento 6,5, ou seja, o centro instantâneo de rotação deste movimento, relativamente ao ponto G. Repara, o ponto G pertence ao corpo 6, por isso isto é uma maneira catita de pedir então a rolante deste movimento. Recorrendo então a um método analítico. Depois, esboçar graficamente a direção e o sentido do vetor velocidade do ponto V no movimento 6,5. Nos pedem para comentar e justificar, mas essa parte nós já lá vamos. Nós sabemos como é que se determina este tipo de coisas, ok? É através desta equação de Mosey, em que vamos dizer que a velocidade do centro instantâneo de rotação de 265 é igual à velocidade de um ponto que nós conhecemos. E repara que se eu quero relativamente a G, então vai ter que ser do ponto G para depois aparecer aqui o vetor que nós queremos determinar. Nós já temos isto, a velocidade... mentira. Isto aqui é fácil de determinar, já vamos ver, mas preciso determinar esta velocidade de G no movimento 6,5. Faço esta decomposição de movimentos, sei que a velocidade de G no movimento 6 é nula, né? Porque o corpo 6 vai rodar naquela articulação G, e depois através de uma equação de Mosey determino então a velocidade de G no movimento 6,5. Repara que eu aqui, lá está, mais uma vez utilizei sempre o ômega 5,0, já o defini em linhas anteriores, não vou voltar aqui a substituir, porque senão era um comboio de expressões. Aqui temos então o ômega 6,5, que sabemos que vai ser ômega 6,0 menos ômega 5,0. Aqui está então aqui definido. Então agora vamos buscar aqui este vetor que nós queremos através desta equação de Mosey, e fazendo as contas chegamos então ao valor de x e ao valor de y em relação então ao ponto G para este ponto de velocidade nula no movimento 6,5. Agora, esta parte aqui é que é aquela que não é assim tão mais certa, que é a parte do comenta e justifica. Uma coisa que nós podemos saber ao certo é, isto é definido no exercício em que eu termino o centro instantâneo de rotação. Se eu quero a velocidade do ponto B no movimento 6,5, então eu faço uma reta a unir estes dois pontos e eu sei que a velocidade vai ser então perpendicular à reta que passa pelo ponto B e o centro instantâneo de rotação 6,5. Isso é uma coisa certa. Agora, o sentido, aí é que já são outros tantos. Repara, o sentido vai depender se este valor é positivo ou é negativo. Se ele for positivo, é este o sentido. Se for negativo, é este o sentido. Outra maneira que também dava para ver era através da velocidade do ponto F no movimento 6,5 que nós terminamos na linha
B, ou seja, se eu visse que através do vetor, através das componentes, eu pudesse dizer que ela tinha então assim este sentido, eu dizia logo que a velocidade do ponto B, para estar de acordo, tinha que ter também este sentido. Lá está. O objetivo deste exercício é vocês mostrarem conhecimento, que sabem que a direção então é perpendicular à reta que passa por estes dois pontos, e o ômega, ou seja, a velocidade angular, vai ditar qual é que é o sentido desta velocidade. É tudo no vídeo de hoje, espero que tenham aprendido mais alguma coisa e até à próxima aula.